Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das séries que eu quero ler. Não só séries como também trilogias, consegui juntar os dois. Fiz uma listinha apenas de 10, talvez eu faça uma segunda parte desse vídeo. Se vocês concordam e vocês também querem ler algumas delas, contem pra mim, contem quais são as séries que vocês querem ler. Se inscrevam no canal, eu sei que tem bastante gente que assiste e não é inscrito, então é isso aí, vamos lá! Então, na verdade, assim, todas essas séries, elas estão em uma lista minha lá na Amazon, pra eu comprar, obviamente, mas elas estão lá, algumas delas estão lá faz muito tempo, tem umas que são mais recentes. Essas 10 que eu coloquei são as mais antigas, então tem algumas coisas que são trilogias e tem apenas contos, depois, como se fosse parte da série. Tem séries que são mais longas, tem apenas trilogias, eu não coloquei duologias nesse. Então a primeiríssima é o Beijo Traiçoeiro, que tem o Beijo Traiçoeiro, a Missão Traiçoeira e o Reino Traiçoeiro. Eu vou deixar a foto deles aqui do lado, porque obviamente eu não tenho. E assim, eu não sei, na verdade, nem um pouco sobre o que fala a história. Espero que não receba nenhum spoiler sobre nenhuma das séries que eu vou falar, trilogias. Esse até então é a trilogia, acredito que já esteja finalizado. E não é assim uma das minhas que eu tenho mais vontade de ler no momento. Eu tenho outras de preferência. Eu acho sim que os livros dessa série são bem caros, eles raramente baixam o preço, então isso me incomoda para quando eu vou comprar também. Mas é uma opção aí para quem quiser conhecer. Eu sempre me apaixono pelas capas e eu gostei desse. E a segunda, que também até então é uma trilogia, e acredito que seja só isso, é a Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Luneta Âmbar. Eu acredito que essa já seja um pouco mais famosinha, até porque tem filme, se não me engano tem uma série mais recente sobre isso também. E assim, se não me engano, também é uma fantasia, não é? E eu gosto muito de fantasias, gosto de distopias, gosto de romance e gosto muito de aventura também. Então, assim, esses são os meus gêneros preferidos. Esse se encaixa bem ali no meio. E eu tenho muitas opiniões controversas sobre essa trilogia, de pessoas que gostaram muito e de pessoas que não gostaram nada. Então, eu gosto muito de tirar as minhas próprias conclusões. E a terceira trilogia, que até então também é trilogia, não sei se vai se tornar uma série, mas é uma das mais recentes dessa lista, que é O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada, que é bem recente, inclusive. Eu sou, assim, apaixonada pelas capas desse livro. Já conversei com muitas pessoas sobre, eu tenho muita vontade de ler, mas eu sou daquelas que também fica esperando baixar o preço. Às vezes eu quero terminar o que eu tenho na minha estante antes pra eu começar a ler outra coisa. E assim, eu sou apaixonada também nas fanarts que fazem dos personagens principais. Eu sou louca, eu amo fanart também, tá? Não sei fazer, mas eu amo olhar dos outros. Gosto muito, assim, comparo bastante com as fanarts de Acotar, porque normalmente o público de um é o do outro. Então, como eu gostei, eu tenho certeza que eu vou gostar também. Essa é uma das que eu mais tenho vontade de ler. E é isso. E na quarta posição dessa lista a gente tem a trilogia do Coração de Tinta, que é Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta, que ainda acompanha os contos. Os contos, na verdade, eu acredito que não tem, assim, físico, ele é apenas e-book. E eu não tenho nenhum dos 3 livros principais, mas eu tenho os contos, sim, no meu Kindle. Só no celular, no aplicativo, no caso, que também não tem o aparelho. E Coração de Tinta eu conheci pelo filme que tem. Acho que o filme abrange apenas o primeiro livro, não sei como funciona também, porque não li, não me informei. Mas eu amava, eu ainda amo muito aquele filme. Ele foi um dos pioneiros pra eu gostar tanto dessas coisas de fantasia e aventura e assim... Uau, é perfeito pra mim, sabe? A atuação, tudo que acontece referente aos personagens serem escritores e darem voz literalmente aos personagens, de tirar eles do livro. Eu recomendo muito esse filme, ele é um pouco antigo já, mas continua bem, assim, perfeito. E eu espero muito que os livros comportem toda essa emoção que eu sinto assistindo o filme, porque
Quando eu assisti o filme, eu nem sabia, não fazia ideia de que existia livros. Foi recentemente que eu descobri, inclusive, eles são bem, assim, grandinhos, dá pra dizer. E eu também amo as capas e, assim, é um dos que eu mais tenho vontade também, mas o preço é caro sim. Em quinto colocado nessa lista tá a trilogia do Ceifador, que é o Ceifador, a Nuvem e o Timbre, que é uma dos mais recentes aqui também. Esse livro, inclusive, do Ceifador em específico, eu conheci há alguns anos atrás já, porque eu tinha recebido alguns marcadores assim de página e tinha um marcador de Ceifador e eu fui procurar saber sobre o que era, se eu ia gostar ou não, né? Assim, quando eu leio a sinopse é provável que eu vá saber já se eu vou gostar ou não. Então, todos os livros que eu tenho aqui eu tenho muita vontade de ler, sim, porque eu digo que eu não sei nada, mas em algum momento eu já li, eu sei que eles fazem o meu tipo. E eu também acho que eles são um pouquinho carinhos. Na minha ordem de vontade, eles não estão assim em primeiro lugar, então acho que ainda vou esperar um pouquinho. Mas eu também tenho muita vontade de ler, com certeza. Eu sei que também ele é um livro que divide opiniões. Principalmente esse último, que é o do Timbre, que saiu, eu vi muito assim no Booktube de pessoas amando e de pessoas odiando. Então, como eu falei, eu gosto de tirar minhas próprias conclusões e eu espero que seja bom. E em sexto lugar, a gente tem a Maldição do Tigre, que pelo que eu estava vendo, acontece que a Maldição do Tigre é o 2. Eu fiquei bem confusa, se vocês conseguirem me explicar também. Então, né, tem a Maldição do Tigre aqui, eu achei que era o primeiro, então é pra ser o segundo. E o primeiro é pra ser a Promessa do Tigre. Em terceiro é o Resgate do Tigre. E em quarto é a Viagem do Tigre. Em quinto é o Destino do Tigre e em sexto é o Sonho do Tigre, que pelo que eu vi é o último. Se eu estiver incorreta sobre alguma ordem ou sobre onde termina, me ajudem, me expliquem, eu não li. E esses também eu conheci pela capa, eu acho elas maravilhosas e, se não me engano, de todos da minha lista, esse é o que mais divide opiniões. Eu conheço as pessoas assim próximas de mim que amaram, mas eu sei que ele não é tão bem falado no Booktube, pelo que eu vi, as pessoas não gostam, mas eu já escutei um pouquinho da história da Maldição do Tigre em específico e eu gostei sim, então vamos ver. Acho que de todos dessa lista, esse é o que eu mais tenho vontade e tô louquíssima pra ler. E em sétimo a gente tem uma Cassandra Clare, tá? Então, assim, todos dos Cidades de Alguma Coisa, então Cidade dos Ossos. E na verdade eu quero muito ler naquelas edições especiais que tem 2 livros em cada um, que é holográfico, as capas, eu acho lindo. Elas são um pouco mais caras, mas eu sempre fico de olho nas promoções, então esse também eu tenho muita vontade de ler. Então, obviamente, como eu falei, é Cidade dos Ossos, junto com Cidade das Cinzas, Cidade das Almas Perdidas, com Cidade do Fogo Celestial e Cidade de Vidro com Cidade dos Anjos Caídos, que não me engano é o último. Eu sei que esse universo da Cassandra é bem amplo, mas esse em específico é o que eu tenho muita vontade de ler. Quem sabe se eu gostar eu vou ter vontade de ler os outros, mas por enquanto é só isso. Em oitavo lugar a gente tem os livros que são 4 até agora, mais os contos, que é 3 Coroas Negras. E o segundo seria Um Trono Negro. O terceiro é 2 Reinos Sombrios. E o quarto é 5 Destinos Sombrios, e aí vem os contos. O quarto foi o último a ser publicado. Eu também não sei se vai ter mais, aparentemente sim. Também me corrijam se eu estiver errada. Esse tá, tipo assim, bem no meio da minha lista sobre o que eu quero ler mais, o que eu quero ler menos, mas é uma boa opção também aí. Em nono lugar, a gente tem um que são 5 livros, mais contos também, que é a série The Royals, que tem Princesa de Papel e Príncipe Partido, Palácio de Mentiras e Herdeiro Caído, e Reino em Pedaços e os contos, como eu falei. Então, esse também eu sou bem perdida. Pelo que eu vi dessas séries que eu falei, esse é o mais assim, não vou dizer infantil, mas o com menos profundidade talvez. Se alguém tiver opiniões boas, quem sabe aumenta minha vontade de ler, porque eles estão sim na minha lista, mas eles não são preferência. Tenho outros, como eu já falei aqui, mas como eu disse no anterior, é uma opção boa também.
E por último, em décimo, a gente tem uma trilogia, que por enquanto também é só isso, não sei se tem mais, que é Mar de Tinta e Ouro, e cada deles é alguma coisa referente à escrita. Então o primeiro é Mar de Tinta e Ouro, a leitora, o segundo é a oradora e o terceiro é o narrador. Esse também eu fiquei bem louca pelas capas, um dia que eu estava vagando pelo meu Instagram, que é o lugar onde eu acho a maioria deles. Então, o que me chama primeiramente atenção no livro é sempre a capa, e aí, a partir disso, eu procuro que gênero ele é. Então, por exemplo, se a capa é a coisa mais linda, mas o gênero é de terror, suspense, eu nunca vou ler. Lamento, mas não consigo, não tenho essa capacidade. Então, mas na verdade a maioria das capas que eu acabo gostando, elas são de livros que sim fazem o meu tipo, então eu ainda levo a boa nesse sentido. Mas obviamente que eu procuro assim indicações, se o livro for totalmente detonado, quem sabe eu tenha tanta vontade de ler que mesmo assim leia, mas tem aquele receio, né? Então, todos eles, assim, eles estão na minha lista. Quem sabe, como eu falei, eu traga a segunda parte, que eu tenho muito mais do que isso, sim, mas para não ficar tão longo, eu trouxe apenas esse. Me digam se vocês já conhecem algum deles ou se não, porque eu sei que tem alguns aqui que, assim, eu nunca ouvi falar, eu descobri meio que do nada. Então contem pra mim. Então, curtam esse vídeo se vocês gostaram também e compartilhem pra chegar a mais pessoas.